tarde, eu sou Alan Nascimento do blog Vestibular NE10 e hoje a gente vai bater um papo sobre planejamento para essa reta final do Enem. O Enem vai acontecer daqui a pouco mais de 50 dias e a gente trouxe duas convidadas hoje para conversar com a gente sobre a melhor forma de você planejar seus estudos daqui até lá, né? A gente está numa fase de revisão, então quem conseguiu estudar tudo até agora vai estar mais tranquilo, mas quem não conseguiu estudar tudo até agora deve estar um pouco nervoso, então hoje a gente vai conversar uma forma de como você otimizar o tempo e conseguir ter um rendimento melhor. Uma das nossas convidadas é a Deniandra Pereira, psicóloga do Colégio GE. Boa tarde, Deniandra. Boa tarde a todos. E a Arielle Patrícia, que é graduanda de Psicologia da UFPE e ela participa do projeto de extensão Vestibular Solidário. Lá ela integra a equipe psicopedagógica e também dá auxílio aos estudantes que estão também se planejando. Boa tarde, Arielle. Boa tarde, é um prazer. E aí agora eu vou começar o papo com a Deniandra, né? E aí a ideia é que seja uma coisa bem, assim, esse ponto de partida da conversa é que a gente consiga dar uma dica bem útil para o estudante, assim. Eu vou começar a fazer meu plano de estudos hoje. O que é que eu devo, quais são os principais pontos que eu tenho que ter em mente antes de dar início a esse plano de estudo? O que é que eu tenho que reconhecer em mim, no que eu já fiz o ano todo? O que é que eu acho que eu tenho que priorizar nesse momento inicial? Certo. Alan, como você mesmo falou, a gente está na reta final, né? O Enem, o SSA estão aí. Então, a gente precisa otimizar o nosso tempo. De que maneira? Muita disciplina, muito foco, centrar muito nos seus estudos. Por exemplo, nos nossos alunos do Colégio GE, a gente sempre orienta que a base de tudo, além do foco, do planejamento, é um bom horário de estudos. De acordo com a realidade de cada um, de acordo com o tempo de cada um, mas isso é extremamente necessário. Ainda mais agora, tão próximo, né, das provas como nós estamos. Isso. E você, Arielle, qual é a dica que você dá para os estudantes nessa fase inicial de montar um plano de estudos? Então, Alan, complementando a fala, existe uma grande diferença assim, em tempo de qualidade e o tempo quantitativo também. Muitas vezes os estudantes eles pensam que você ter uma grande carga horária de estudo vai lhe fazer compreender melhor os conteúdos. Só que essa relação também precisa entrar também no tempo de qualidade, o quanto que eu estou te dando bem os conteúdos. Então, isso também é bastante importante. Eu acho que outro fator importante também é a questão da motivação, o quanto que cada estudante está motivado para poder fazer esse estudo. E para isso ele pode fazer algumas perguntas para si mesmo, como, por exemplo, o que me motiva a fazer esse plano de estudo? O que é que me motiva a fazer essa rotina de estudo? É um sonho de iniciar um curso, entrar na universidade? Essas motivações eles podem auxiliar ele nesse processo de aprendizagem na universidade, na elaboração dessa rotina de estudos. Entendi, mas tem alguma dica prática no sentido de você avaliar, por exemplo, eu já estou em setembro, né? O Enem é novembro. Eu tenho que fazer um retrocesso, ver o quanto eu avancei, o quanto eu fui responsável com os estudos nesse tempo todo, o que eu deixei falhar, assim, tem que ter essa autocrítica também na hora de montar um plano de estudos. Perfeito. Na verdade, o que o aluno precisa é fazer uma reflexão, né, sobre a sua postura durante o ano. Como a gente já colocou, a gente está muito perto das provas, né, do Enem, do SSA. Então, eu não posso adotar uma determinada postura que possa vir a me prejudicar. Como a minha colega já falou, é preciso refletir sobre o momento que eu estou vivendo e o que realmente eu quero, quais são realmente as minhas aspirações, porque eu não tenho mais tempo a perder. Embora nós estamos falando em jovens, em adolescentes, a gente sabe que essa responsabilidade é deles, né? A gente sabe também que tem uma gama de profissionais que podem ajudá-los, além de, é claro, a própria família. Então, assim, toda uma estrutura que está disposta a ajudar esse jovem, esse aluno, né, para que ele obtenha êxito. Então, de que maneira? Refletindo sobre a sua postura, bom, eu não posso adotar mais aquela postura desde o início do ano. Eu não tenho mais tempo para isso. Eu preciso repensar, eu preciso focar, eu preciso me disciplinar se o que realmente eu quero é entrar na universidade. Isso, tem alguma consideração também? E também pensar na própria rotina dele, diária, de estudo.
Como é que está a minha rotina? Eu estudo, eu trabalho, enfim, quais são as minhas atividades no dia e de que forma eu posso montar essa minha carga horária de estudo. Isso vai depender muito de como está cada aluno. E aí você pode montar essa grade de acordo com um período da manhã, um período da tarde, ou o dia inteiro, ou à noite. Pode incluir o final de semana também nessa rotina de estudos. E aí vai depender muito de como cada aluno vai estar de acordo com a sua rotina diária. Entendi. Eu não falei para você que está acompanhando a gente, mas se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta aos nossos convidados, você pode deixar um comentário aqui no nosso vídeo e aí eu vou conversar com elas e saber como é que elas podem ajudar vocês também. E aí, vamos entrar agora, acho que de uma forma mais prática na conversa. Tem alguma orientação que vocês possam dar sobre a distribuição de disciplinas ao longo desse plano de estudo? Por exemplo, segunda-feira eu vou estudar física, sabe? Como é que eu posso começar a pensar nisso? Bom, nós orientamos os nossos alunos de duas maneiras. O aluno tem duas opções, digamos assim. Primeiro, ele, na parte da tarde, no caso os alunos do GGE, estudam pela parte da manhã, certo? Então, depois que chegou em casa, que almoçou, que descansou um pouquinho, ele tem a opção de ou rever tudo aquilo que foi dado no período da manhã, né? Fazer uma retrospectiva, ver se ficou alguma dúvida, enfim. Ou tem uma outra coisa que eu acho que funciona também muito bem como orientação de estudos, é assim, ó, ele dividir as matérias. Por exemplo, na segunda-feira eu vou estudar matemática, biologia e literatura. Sempre começar pelas exatas. Por quê? Porque as exatas, elas demandam um desgaste maior. Certo? Então, eu vou estudar no máximo 3 disciplinas por dia, sempre começando pelas disciplinas de exatas, né? A cada troca de disciplina, eu fazer um intervalo de 10, 15 minutos no máximo. Mas o que é fazer esse intervalo? Levanta, faz um alongamento, se estiver cansado, vai, lava o rosto, toma um suco, se recompõe, volta, troca de disciplina, estuda mais 1 hora e meia, enfim. Terminou aquela disciplina, a mesma coisa, um outro intervalo, 10, 15 minutos, alonga, descansa um pouquinho, de repente dá uma olhadinha no celular, né, se preciso for, retoma outra vez. Mas o que é importante, Alain? O aluno nunca estudar com o celular do lado. Deixa o celular no cômodo do lado, deixa no silencioso. Por quê? Porque o celular, mesmo que esteja no silencioso, se chegar uma mensagem, se chegar um WhatsApp, vai tirar a concentração daquele aluno. Né? Procurar estudar num ambiente mais agradável possível, que não esteja muito calor, que não tenha dificuldade de iluminação. Enfim, ele tem que estar super tranquilo, como é que eu vou te explicar assim, ó, com nada de estímulos fora. Uma outra coisa também que é importante, estudar na cama, nem pensar. Né? É importante que ele sente numa bancadinha. Pois ela. Só que acontece que a cama, a gente que está cansado, às vezes o aluno já não está muito disposto a estudar. Ele, vou dar um cochilo de 15 né? De 15 minutinhos. Exatamente. E aí acaba se dispersando, isso atrapalha a concentração. Então, o ideal, senta na sua bancada, se não tem, vai para a mesa da sala de jantar, para a mesinha da cozinha, um lugar agradável, um lugar que ele possa ter à disposição dele todo o material que ele precisa. Você recomenda, por exemplo, estudar em bibliotecas? Também. As pessoas que estão em bibliotecas, elas estão com o único objetivo, que é estudar. Por exemplo, nas nossas unidades, nós temos salas de estudos, tanto individuais quanto coletivas, climatizadas, com excelente iluminação, com recursos de internet, se preciso for. Enfim, se o aluno tem alguma dificuldade de estudar em casa, porque tem irmão menor, ou a rua é muito barulhenta, estuda na escola. Até mesmo a distância, né? Porque às vezes você vai perder muito tempo indo para casa, né? E a gente tem também um problema de trânsito, então tipo, às vezes é mais cômodo você ficar no colégio, né, e estudar lá, do que você ir para casa. Exato. A escola proporciona um ambiente extremamente favorável para esse aluno, enfim, se concentrar bem, poder estudar com tranquilidade. Ótimo. E você, Arielle?
Então, também a gente pode avaliar, o aluno ele também pode fazer uma espécie de lista das disciplinas que ele tem mais facilidade e tem mais dificuldade. E aí ele pode elencar um maior tempo para as disciplinas que ele tem mais dificuldade. E a partir daí ele estabelecer esse horário de estudo, fazendo essa distribuição, né? Ele pode colocar essas matérias de exatas e colocar outras disciplinas, fazendo essa troca de disciplinas ao longo do horário. Uma outra coisa que ele também pode avaliar é pela escolha do curso que ele quer tentar o vestibular. Porque a gente sabe que o Enem ele tem um peso para determinadas notas, para determinadas áreas do conhecimento, né? Isso. Então, a gente também pode fazer esse balanceamento das disciplinas a partir disso também e avaliar também essa questão. E também não deixando de lado a questão da redação, né? Também é bastante importante, independente do curso que você vai fazer, é importante também ter um tempo razoável de estudo, de preparação, de reflexão também sobre essa atividade que é escrita. Entendi. E essa polêmica, porque, por exemplo, tem gente que vai fazer medicina, que vai fazer alguns cursos que são mais concorridos, e tem gente que, polêmica não, mas assim, esse hábito, que tem gente que estuda 7, 8 horas no dia. Isso é recomendável? Isso é imprescindível para a aprovação? Como é que vocês avaliam esse... Porque às vezes parece que é desgastante, né? Não sei se vai ter um rendimento, assim, isso é uma opinião minha, mas vocês que estão convivendo com estudantes e que estudam isso, talvez possam explicar melhor. Alan, como a gente colocou, tudo vai depender do foco e da disciplina desse aluno. De nada me adianta o aluno ficar 10 horas por dia estudando se ele não tem foco, se ele não vai absorver essas 10 horas. Eu prefiro que, em vez das 10, ele estude 5, bem estudadas, com bastante foco, com bastante disciplina, com bastante empenho dele, do que ficar 10 horas e vai se desgastar. Agora, o que a gente precisa, digamos assim, prestar atenção é que o curso de medicina é um curso extremamente concorrido. Né? Então, se o aluno vem focado desde o início do ano, ou muitas vezes desde anos anteriores. Por exemplo, nós temos casos de alunos da nossa escola que foram aprovados no vestibular de medicina no segundo ano. Né? Ou seja, esses alunos estavam extremamente disciplinados, extremamente focados desde o início do ensino médio. Né? Então, assim, quando a gente deseja muito algo, a gente não pode deixar para se dedicar nos 45 minutos do segundo tempo. Rapidinho, que minha cadeira está baixando. Ai, ótimo. Pronto. Pode falar. Então, desculpa, eu acabei me perdendo. Então, assim, o estudar 8 horas por dia, ele não é prejudicial. Muito pelo contrário. Quando o aluno sabe efetivamente aquilo que ele quer e se ele pode estudar 8 horas por dia, ele que faz. Agora, tem um detalhe. O aluno, ele precisa dormir bem, ele precisa se alimentar bem, né? Então, assim, não adianta eu focar, eu estudar. Uma coisa que eu digo muito para os meus alunos é que, assim, não adianta o meu aluno estudar até 1h da manhã se no dia seguinte ele vai para a escola cansado. Não, eu prefiro que o meu aluno estude 10 horas, até as 10 horas da noite, tome o banho dele, vá dormir, para no outro dia ele estar bem. Porque o prestar atenção em sala de aula é fundamental. Sim. E tu não consegue prestar atenção se tu estiver com a cabeça cansada. Entendi. E lá, como é que as orientações que vocês passam assim, para os alunos com relação a isso? Lá vocês têm aula de manhã também? Como é? Então, lá no Vestibular Solidário, a gente tem aulas à tarde. A gente está trabalhando agora, a partir do segundo semestre, com 2 turmas, que é a anual e a intensivo. E a partir daí, a gente vai trabalhando com eles também essa montagem do horário, né, de estudos. E uma das coisas que a gente está pontuando aqui que realmente é importante é que o aluno avalie a sua própria limitação e suas próprias possibilidades diante dessa montagem de horário. Não é o fato de eu estar estudando 8 horas, como já foi colocado aqui. Eu posso estudar 2 horas e essas 2 horas ser de boa qualidade. Eu posso estudar 8 horas e essas 8 horas ser de boa qualidade. E o aluno também precisa levar em consideração que esse é um horário de estudo individual, que ele também não está... ele também está exposto à aprendizagem na escola, ele está exposto à aprendizagem em outros ambientes, a não ser esse. Então, ele também precisa levar em consideração que a aprendizagem que ele está tendo também está fora desse cronograma de estudo que ele vai elaborar. Entendi. E assim, quando você vai montar um cronograma de estudos, tu já falou um pouco sobre isso, mas explica um pouco melhor para o pessoal que está acompanhando a gente.
eu vou escolher as disciplinas do dia. Eu tenho que escolher, por exemplo, uma disciplina que eu tenho afinidade com uma disciplina que eu não tenho. Como é que eu posso organizar isso de uma forma mais adequada? Então, eu posso fazer dessa forma e, a partir daí, eu posso elencar disciplinas que eu tenho mais facilidade, que eu tenho mais motivação para estudar, para articular com uma disciplina que eu não tenho tanta motivação, porque aí eu posso fazer essa troca, né? Aí balancear. Exatamente, balancear e a partir daí também trocar de acordo com matérias que exigem um pouco mais de foco e de disciplina, como matérias de exatas. E aí o aluno pode intercalar justamente essas matérias. E a questão da folga na semana? A gente diminui as horas de estudo no dia, ou a gente fica um dia sem estudar? Como é que isso vai depender de cada aluno? Mas tem alguma recomendação padrão que vocês dão? Na verdade, assim, para os nossos Rapidinho, alunos... principalmente levando em consideração que a gente tem 50 dias para o Enem, né? Então, tipo assim, como é que a gente pode fazer isso daqui para lá? Então, a gente costuma orientar os nossos alunos, ele tem que estar focado, ele tem que estar disciplinado. Vocês viram que eu insisto na questão do foco, da disciplina, porque não tem como fugir efetivamente a essa regra. Então, o que acontece? O descanso é necessário, só que neste momento, ele não é que vai ficar de lado, mas ele não pode ser tão grande como em outros momentos. Então, o que a gente orienta? Por exemplo, o aluno ele tem que estudar de segunda a sábado. Né? O aluno GGE, ele estuda diariamente. Então, no sábado é o dia dele fazer a revisão dele. Não deu tempo para revisar tudo. Eu posso usar o domingo também. Domingo eu posso acordar um pouco mais tarde, mas eu preciso aproveitar este momento. Até porque está em cima da hora, o Enem está aí. Então, vai chegar um momento, eu sei que agora, nesse momento, ele está se desgastando um pouquinho mais, mas daqui a pouco isso tudo vai passar. Né? Então, como a gente costuma brincar com os alunos, nós estamos nos 45 minutos do segundo tempo. Então, a gente precisa dar aquele gás, né? A gente precisa correr atrás do prejuízo, como se diz, ou a gente precisa manter, né, aquele ritmo de estudo, talvez até acelerar um pouquinho, justamente pela proximidade do Enem. Mas, com certeza, vai valer a pena. Entendi. E você, Arielle, tem alguma dica também? Então, e aí ele também pode, continuando nessa linha de raciocínio, cuidar também da alimentação, que é uma questão muito importante, do sono também, questão de lazer, que também é extremamente importante, como você colocou, o descanso, ele é necessário. Nesse momento, ele vai precisar dar um foco maior, pelo fato de estar perto, ele ter poucos dias para estudar, fazer essa revisão mais condensada, mas aí não pode também deixar de lado essa questão do descanso, porque também interfere na nossa própria saúde mental. Então, é interessante também que ele reflita sobre isso, que ele coloque sobre si essa carga de que vai estudar e que ele vai se empenhar um pouco mais, mas que ele também reflita também na sua saúde mental, para que isso não se torne um momento de extrema tensão, que já é. É um período de muita pressão familiar, da escola, é muita pressão. Então, ele precisa também avaliar como é que ele vai lidar com essa situação da melhor forma possível, cuidando de si também, que é extremamente importante. Entendi. Então, vamos encerrar a conversa. Vocês têm alguma consideração que acham importante, que ficou de fora desse papo? Quer complementar? Alan, uma última dica que eu dou para os alunos, não só para os nossos alunos, mas para os alunos em geral, é os alunos terem cuidado com os cursinhos. Porque geralmente, aluno terceiranista, ele tem a escola, né, ou de manhã ou de tarde, aí ele faz o cursinho de redação, o cursinho de português, o cursinho disso, o cursinho de exatas, enfim. Então, eu acho que é chegado o momento deles sentarem, refletirem com os pais ou com a própria escola, com a própria equipe da escola, né? Por exemplo, os nossos alunos, a gente não aconselha cursinho, né? Não indica cursinho, por quê? Porque tudo que eles precisam é dado, é oferecido, né, durante as aulas. Mas ainda surge aquela angústia, eu quero fazer cursinho de redação, cursinho de português ou um cursinho de exatas. Cuidado com isso. Por quê? Porque o cursinho, na grande maioria, claro, não generalizando, é uma banca, são vários alunos, né? Onde eles vão ter mais aula. E muitas vezes esse ter mais aula acaba não sanando as dificuldades do aluno. Então, por exemplo, se eu tenho dificuldade na matemática, o que é mais válido? Eu ir para um cursinho onde eu vou ter mais aulas,
Ou eu pegar um professor particular que vai sentar comigo, vai me dar uma determinada questão, vai dizer assim, Alan, eu quero que você resolva essa questão. À medida que você for resolvendo a questão, o professor que vai estar ali do teu lado, ele vai conseguir observar onde está a tua dificuldade. Está no enunciado da questão, está numa regra de sinais, está numa defasagem de conteúdos anteriores. Então, é importante isso, que a gente fique centrado, né? E veja o que realmente é importante. Eu ter uma carga horária ainda maior de aulas durante a semana e ter aula no cursinho até 10 horas da noite, ou eu me sentar com o professor na minha casa, ou enfim, né, na casa do professor, ou numa biblioteca, ou na própria escola, que às vezes, por exemplo, a escola oferece o espaço. Né? O que é melhor? Eu ter um professor do meu lado que vai me ajudar, que vai identificar a minha dificuldade ali, naquele momento, ou eu ter mais uma gama de aulas? Né? Então, a gente tem que ter cuidado nesse sentido. É importante que o aluno converse com a família, converse com o professor da disciplina, procure a sessão psicopedagógica da sua escola, o seu coordenador, que com certeza ele vai ser orientado. Ótimo, obrigado, É uma dica. Leandra. E você, Arielle? Arielle, antes de você falar um pouco sobre a sua dica, explica também para quem está em casa como é o projeto de extensão que você participa, que eu acho que é um projeto muito legal e tem um trabalho já antigo, né, e reconhecido também aqui na comunidade. Então, o Vestibular Solidário ele acontece na Universidade Federal de Pernambuco e a gente trabalha com alunos de escola pública do Recife que se inscrevem e participam do processo seletivo. Também existem outros métodos de entrada, como sorteio. Também a gente tem participação com vínculo com o Hospital das Clínicas. E a gente traz também outros projetos, como o Espaço Trans, e a gente oferece também vagas para esses alunos. E tanto é para alunos de escola pública quanto para alunos bolsistas de escola particular. Entendi. E aí a turma anual, no caso são 2 turmas, a turma anual passa o ano inteiro fazendo essas aulas de segunda a sábado e a turma intensivo entra no segundo semestre também para participar desse mesmo processo de aula e de obtenção de conteúdos. E lá a gente trabalha com a parte de secretariado, com os professores, tem equipe psicopedagógica, tem equipe de comunicação. A gente tem redes sociais, se os alunos quiserem entrar em contato para ver como é o trabalho da gente melhor. E é um projeto bem bacana, a gente tem tido bastante resultado. São os alunos da Federal que dão Isso. aula, não são necessariamente alunos de licenciatura. Isso, exatamente. A gente tem alunos que não são das licenciaturas, mas que se oferecem para dar aula voluntariamente e também participam. E isso é para todo o setor do Vestibular Solidário. Somos todos voluntários e nós trabalhamos lá em prol desse projeto, dessa grande luta social que é em prol de alunos da classe baixa social, para que eles também tenham essa oportunidade de ingressar na universidade, né? Ótimo. E uma última dica que eu queria dar é que quando o aluno termine de fazer esse plano, esse cronograma de estudos, ele avalie se esse plano é executável. Sendo executável, ele também precisa saber que é um processo que pode ser mutável. O cronograma ele está lá para nos auxiliar enquanto estudantes, e não a gente que tem que estar sujeito ao cronograma. Claro que ele vai precisar se dispor para ter um pouco de disciplina e cumprir com esse cronograma. Mas ele também precisa saber que ele é flexível, que ele pode adaptar a partir de dificuldades que podem surgir ao longo do caminho da execução, né? E que ele precisa realmente, no início desse cronograma, ter um pouco de persistência, porque se ele está entrando numa nova rotina, ele está formando um novo hábito de estudo, então ele vai precisar também persistir um pouco nessa rotina para que ele também se adapte a ela, certo? E perceber como é que ele está indo nesse processo também, e fazer as modificações necessárias. Entendi. Ótimo. Obrigado, Arielle. Obrigado, Daniandra. Você que está acompanhando a gente de casa, se você quiser acompanhar mais notícias, dicas sobre o vestibular, você que está se preparando para o Enem, acompanhe a gente no vestibular.ene10.uol.com.br, que todo dia a gente está lançando conteúdo novo. Se você quiser que a gente vá descobrir alguma dúvida que você tem, manda e-mail para a gente, é vestibular.ene10.com.br. E estamos aí. Obrigado, meninas. E até mais.